Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Vou passar a palavra para o Alexandre, depois a gente começa com os supervisores. Bem, Thiago. Boa tarde a todos. Eu peço a permissão de vocês para a gente poder gravar essa reunião. Tem alguém contra? Pode falar, pode abrir o microfone e responder, por favor, se tiver alguém contra. Ok? Nós vamos gravar porque a gente pode estar passando depois para os que perderam, né, a reunião, tá? Com esse intuito, tá bom? Então, todos sejam bem-vindos. É um prazer recebê-los. Este ano a gente começa da mesma forma que terminou do ano passado, alguns reajustes, né, na forma de trabalho, algumas mudanças aí, porém, continua os PETs da mesma forma, né, continua muita coisa igual. A Secretaria de Educação, ela está enviando todo dia para nós algumas informações, algumas modificações, né, nas resoluções, sobre o sistema híbrido, né, que é um sistema onde teria 50% das aulas na escola e 50% em casa. Dividiria com vocês essa tarefa árdua que vocês estão tendo agora, né? E os alunos poderiam ter o prazer de voltar para a escola, né? E a gente recebê-los, passar o dia com a gente. Porém, ontem o governador já pronunciou falando que nós estamos na onda roxa e decretou o fechamento das escolas, né? Então, até ontem, a gente tinha uma orientação de manter apenas o pessoal da limpeza na escola funcionando, né? Então, eu cheguei a fazer uma grade de trabalho para cada um, né? Nos dias que eles iriam, com os horários que eles iriam. Hoje, à tarde, já chegou nova orientação, né? Fechamento total, né, da escola, inclusive dos ASBs permanecerão em casa, né? As atividades deles encerrarão, né, e eles poderão depois compensar futuramente, isso aí, né, sem prejuízo no salário. Então, pelo menos, nós estamos garantindo o direito deles, né, de poder trabalhar e também receber de forma justa, né? Infelizmente, pessoal, nós vamos ter que fechar a secretaria, né, e vai dificultar mais ainda para vocês, de alguma forma, né, em questão de buscar algum documento, alguma coisa assim, tá? Mas nós já estamos nos organizando, terá um e-mail específico para isso, né, para vocês entrar em contato, solicitar o que vocês precisam para a secretaria, né, no ambiente escolar. Toda essa parte burocrática da secretaria vai estar disponível para vocês. E também pelo telefone, né, pelo WhatsApp, que nós já temos, tá? Ele vai estar sendo respondido, tá ok? Sobre essa onda roxa que nós estamos hoje, ela não permite, né, nenhum contato com os alunos, não permite nenhum contato com os pais, né? E a gente estava até organizando, né, imprimir os PETs e vocês irem buscar na escola os PETs, né, para facilitar para vocês também e ficar uma forma mais tranquila para a gente entregar os PETs, né, e as provas diagnósticas também. Lembrando que no caso, Alexandre, no caso de quem não tem internet, né, porque senão o pessoal vai achar que... somente Obrigado, Flávia. Eu tenho que corrigir essa frase mesmo. A impressão dos PETs, ela é direito do aluno que não tem nenhuma forma de comunicação por WhatsApp, né, ou
alguma coisa que tenha, ou não tem e-mail, alguma forma de não tem nenhuma forma de internet, de comunicação. Nesse caso, a escola vai sim, né, preparar esses PETs e entregar, certo? Só que mudou a forma de entrega. Até hoje cedo, eu já até falei com o Flávio que a gente poderia até organizar para a gente deixar na escola e vocês irem buscar os PETs, né? E as provas de diagnóstico. Porém, agora a escola vai estar totalmente fechada. Então, não tem como buscar na escola, certo? Nós temos que ver um outro meio, nós vamos nos organizar, ver se entrega pelos correios, motoboy, né? Ou um local, né? Um local central, para a gente se encontrar e poder entregar para vocês, com horário e dia marcado, né? Então, isso aí a gente vai tentar nos organizar para poder trabalhar dessa forma para atender seus filhos, tá certo? Então, gente, a gente vai se adaptar, né? Parece que agora, parece não, né? Essa pandemia está mais forte agora, e o mais importante é a gente preocupar agora com a saúde nossa, nossa família, nossos filhos, né? E ficar em casa, né? Manter o máximo possível em casa, quem pode, né? Para a gente não transmitir para os nossos familiares, porque está muito perigoso agora, né? Então, a partir desse momento, né? É bom a gente preocupar um pouquinho mais, levar mais a sério. Eu sei que vocês, como pais, vocês se preocupam demais com seus filhos, né? Eu, na questão, assim, de diretor, também tenho filho, a gente preocupa, a gente sabe o que é isso, mas a gente tem que tomar uma medida agora mais enérgica, né? De proteção mesmo, porque está muito perigoso, tá? E, diante disso, o governador já fechou todos os estabelecimentos públicos, né, de atendimento, né, possíveis, menos hospitais, né, algumas coisas que tem que ficar aberto, né, mas também com restrição. E a escola foi a primeira, né, a escola, como sempre, ela é a primeira a fechar nessas situações, porque o aluno tem a responsabilidade dos pais, né, para cuidar deles. Então, gente, eu vou passar a palavra agora para a Alcione, para o Flávio, para eles poderem dar continuidade a essa reunião, né? Qualquer coisa, vocês podem estar, continue com o microfone fechado, né, para não dar eco, não dar problema de audição aí para vocês. Vocês podem questionar pelo chat, né? E a gente vai responder na medida do possível para vocês, combinado? É um prazer revê-los, tá? Sejam bem-vindos a essa reunião. Vamos dar início, então. Obrigado, gente. Deixando lembrando que a Beth também está aqui, ela vai ajudar o senhor na... É isso que eu ia falar, estou falando aqui, meu microfone fechado. Que Beth também Senhor, Beth e Flávio. Que Beth é a supervisora do 6º ano da tarde. Fiquem à vontade. Turmalina. Ô, Flávio, posso começar e depois você fala a sua parte? Fica a seu critério, Luciano. Se você quiser que faça o PDF também, você me fala. Pode baixar, né? Que aí é bom que o pessoal vai acompanhando por lá também. Lembrando que vocês vão receber todas as orientações com as resoluções, tudo pelo WhatsApp, pelas vias de e-mail, tá? Nós estamos pelo site da escola, nós estamos já organizando para vocês ter todas as informações, ok? Bom, gente, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Então, essa é a nossa primeira reunião, né? Hoje, a gente não colocou a presença dos professores, né? Porque
como a gente vai estar passando muita informação, a reunião ficaria muito longa e cansativa. Então, assim que a gente terminar o bimestre, né, aí vocês vão ter a reunião com os professores da turma, tá? Então, a primeira coisa, né, nós estamos... Oi. Eu tenho até um professor aqui, o Tiago, eu não sei se tem mais algum. Ah, tá. Sérgio também estava presente. Quem? Sérgio também estava presente. Não, então, eles podem se apresentar, né? Já que eles estão aí. Podem se apresentar primeiro? Deixa eu desligar o microfone aqui. Boa tarde, pessoal. Eu também fui sem educação, já fui chegando e dando boa tarde. Né? Desculpa a falta de educação, mas eu vou rápido aqui para não atrapalhar. Não, estou aqui na reunião, a turma do 6º ano, conversei muito com eles. O barulho está alto aqui. Ontem eu conversei muito com eles e de uma série de dúvidas que não. E aí, quando eu vi o link da reunião, eu falei, eu vou participar, né? Porque conversei bastante com essa turma da tarde, então a gente está aqui. Obrigada, Thiago. Bom, gente, então a primeira coisa, né, nós estamos trabalhando com o PET, né? O PET é o Plano de Estudo Tutorado, né? Ele contém, né, um conjunto de atividades e habilidades, objetos de conhecimento previstos para cada ano de escolaridade, né? Ele foi feito de acordo com o currículo mineiro, né, que é o currículo de referência que todas as escolas de Minas Gerais têm que estar seguindo. O PET, gente, este ano, né, ele vem com uma novidade, né, com relação à carga horária. São 60% da carga horária das atividades do PET, né, e 40% de atividades complementares. As atividades complementares, elas são elaboradas pelos próprios professores. Então, o ano passado, ela não era obrigatória para computar carga horária, né? Muitos alunos, inclusive, nem fizeram e nem entregaram para os professores. Este ano, as atividades complementares, elas são obrigatórias, elas também vão computar na carga horária do aluno. Então, é importante os alunos estarem fazendo as duas atividades, tá? Todas duas são obrigatórias. Outra novidade do PET, né, que em 2020 ele era mensal, este ano o PET é por bimestre, então nós teremos apenas 4 PET este ano, tá? A devolutiva de PET até o final do ano, né, em 2020. Agora, em 2021, ele será bimestral, né, de acordo aí com a carga horária. Então, o que acontece? O aluno, ele vai fazer a atividade do PET, né, uma semana, e na outra semana, ele vai estar devolvendo essa atividade para o professor, né? Então, não vai poder devolver as atividades no final do bimestre, não. A cada semana, ele vai devolvendo a atividade da semana anterior. E como este ano as atividades complementares, elas são obrigatórias, as atividades do PET e as atividades complementares, elas vão ser intercaladas. Então, nós começamos agora, né, com as atividades do PET essa semana. Aí, semana que vem, os professores vão mandar as respostas dessas atividades da semana do PET, né, da semana 1. O aluno, ele tem que corrigir a atividade que ele fez, e assim que ele fizer a correção da sua atividade, ele vai estar enviando a atividade para o professor. E nessa mesma semana, ele já vai receber as atividades complementares, né, que são as elaboradas pelos professores.
E nessa semana que eles estiverem fazendo as atividades do PET, gente, o professor, ele não vai dar exercícios, mas ele pode, né, mandar para o aluno textos explicativos para enriquecer o conteúdo que está sendo trabalhado nos PETs, tá? Ele pode sugerir links, né, para ele estar acessando e assistindo e enriquecendo o conteúdo. O professor pode também disponibilizar uma videoaula lá para o aluno, tá? Ele só não vai passar exercício para o aluno estar fazendo. E se acontecer de passar também, né, 2, 3 perguntinhas relacionadas ao assunto, também não tem problema. Alcione, mesmo porque também, se vocês notaram aí, pais, o PET 1 está muito fácil. Por quê? Eles pegaram as habilidades, né, do ano passado e estão fazendo uma sondagem, uma revisão, né, começando ao ano de 2021. Então, não é porque tão fáceis as questões das atividades, que eu não vou deixar também eu, como aluno, de correr atrás. Com certeza, de mais informação. Então, é importante, né, gente, os meninos estarem seguindo aí as orientações dos professores. E esse ano... Eu só queria acrescentar que é importante ler as instruções também, né? Isso. Porque às vezes a gente não coloca... fazer, né? A gente coloca no grupo de WhatsApp e depois a gente tem que explicar o comunicado pro aluno ou para os pais entenderem. Mas está lá minuciosamente explicado o que é para se fazer. Por exemplo, essa semana, a Alcione tinha colocado na segunda e a Beth também, que era para acompanhar as salas de aula, né? De cada disciplina, para ver se tinha alguma informação ou algum comando do professor. Né? Aí já tinha alguns alunos e alguns pais me perguntando onde que pegava o link. Então, assim, é mais observar o que está sendo postado mesmo, porque até a inserção dos professores no Google Sala de Aula foi feita aos poucos. E, segundo a secretaria, eu não poderia inserir os professores, mas eu fiz porque a demanda tá alta e para facilitar para o professor Tiago, por exemplo, eu tive que inserir o nome dele. Mas se fosse a cargo da secretaria, ia demorar até semana que vem para fazer essa inserção. Então, pedir um pouco de paciência também com relação a esses procedimentos, né? Aí eu tô vendo que tem umas perguntinhas lá no chat, daqui a pouco elas serão respondidas, tá, gente? Alcione, só mais uma coisa aí também, gente, orientar os filhos aí, não fazer por fazer, é fazer para aprender. Porque tem alunos entrando em contato comigo no privado, Beth, o PET está tão fácil, eu posso fazer tudo? Tudo, mas a orientação do professor. E essas atividades complementares semana que vem, esse tudo é o quê? É só para ganhar carga? Você está aprendendo alguma coisa? Eu quero saber, não me respondeu. Então, a carga horária é importante, é através do PET que ele vai ganhar atividade complementar, mas procure fazer para aprender. Não é só para entregar, para ganhar carga horária, não. E a gente vê, né, que é muita ansiedade, né, gente? Igual, por exemplo, eu não tenho domínio da tecnologia, né? Eu estou aprendendo. Então, o tempo inteiro eu fico pedindo socorro para o meu filho. Aí ele fica assim comigo: ô mãe, a senhora leu? Ô mãe, é só ler. Lê que a senhora vai ver. Então, a gente fica com tanta ansiedade de querer acertar e fazer, que às vezes a leitura que a gente faz, ou às vezes a gente nem faz a leitura direito e a gente não compreende, né? Então, é importante, né, a maneira como a gente está estudando, né, que é uma maneira remota, que é tudo através de textos, de leitura. Então, é importante os meninos estarem fazendo a leitura, os pais também, para estar entendendo aquilo que foi pedido pelo professor, né? Então, como eu falei, né, gente, os PETs, eles serão disponibilizados por bimestre. Então, o primeiro bimestre, ele começou no dia 8 de março e vai até no dia 7 de maio,
O segundo bimestre, do dia 10 de maio até o dia 16 de julho. O terceiro bimestre, do dia 3 de agosto até o dia 8 de outubro. E o quarto bimestre, do dia 18 de outubro até 17 de dezembro. E este ano, gente, nós vamos ter 19 sábados letivos. Esses sábados letivos, nós não vamos trabalhar com conteúdos de aula, não. Vai ser mais como foi aquela nossa semana de acolhimento, né? Eles até deram o nome, os melhores sábados letivos da sua vida, né? Esse é o documento que veio para a gente. Então, nesses sábados, a gente vai estar trabalhando com assuntos, né? E com atividades mais descontraídas, tá? E vai também estar contando como carga horária, inclusive da carga horária dos 40%, que é da atividade complementar, tá? Vocês serão avisados dos sábados letivos, né? A maneira como a gente vai estar trabalhando esse sábado vai ser da mesma forma que a gente fez com o acolhimento, né? Nós vamos unir as turmas, né? Fazer a atividade. Os professores vão estar à disposição. Esses sábados também, eles vão ser referentes a um dia da semana. O primeiro sábado que a gente for trabalhar vai ser referente a uma segunda-feira. Então, vão ter os professores da segunda-feira, né? A gente, provavelmente, nós vamos preferir unir as duas turmas, né? Para fazer uma aula realmente diferenciada, né, para ser uma escola acolhedora, para trazer os alunos, né, que o ano passado tudo foi muito difícil para a gente, inclusive assustador, né, para todo mundo. Então, esse ano eu acredito que vai ser mais tranquilo, inclusive com a plataforma que a gente vai estar trabalhando, né, que é o Google Sala de Aula aí, dentro do Conexão Escola. Alcione. Oi. Eu queria acrescentar com relação ao sábado, que geralmente parece a pergunta dos 19 sábados, por quê, né? É por causa do mês de fevereiro, que a gente não teve, né? É para dar os 200 dias letivos. Para dar os 200 dias letivos. E para suprir, porque nós começamos em março, né? Meados de março já. E com relação ao PET, só queria acrescentar que ele foi feito de forma padronizada para todo tipo de escola, né? Então, a dificuldade, acredito, da secretaria é essa, de fazer um PET único para a escola fraca, para a escola média e para a escola boa, né, e com bons números. Então, a nossa escola pode achar o PET fácil, né, e de fácil resolução, os nossos alunos podem, mas também tem aquela escola com os alunos mais fracos e tal, que vão ter uma certa dificuldade de resolver, né? Então tem que ter relevar nessa questão também. Isso. E como que vocês vão ter acesso aos materiais que estão disponíveis, né, gente? Então, é o Conexão Escola 2.0, você vai ficar dançando aí, né, Flávia? O Conexão Escola 2.0, o programa Se Liga na Educação, né, que é da Rede Minas, né, aquela aulinha de 20 minutos, o site Estude em Casa, né, lá no Estude em Casa você tem também todas as orientações sobre esse ensino remoto, e nós teremos, né, agora do dia 15 de março até o dia 26 de março, o período destinado à avaliação diagnóstica. Né? Qual que é o objetivo da avaliação diagnóstica? Né? O próprio nome já diz, né? Que é diagnosticar as dificuldades dos alunos, né? Para, a partir daí, o professor trabalhar aquelas habilidades que não foram consolidadas, né? Aquelas habilidades que os alunos tiveram dificuldades. Então, eu estava olhando hoje na internet, eu já vi que tem professor que já postou a prova lá, que já tem resposta, né, gente? O objetivo não é esse, né? O objetivo é o aluno fazer a prova sozinho,
para realmente o resultado dele não ter nenhuma distorção e a gente realmente saber qual é a dificuldade que o aluno está tendo. Né? Esse que é o objetivo da prova diagnóstica. Então, o aluno vai fazer a prova diagnóstica com a ajuda da mãe, do pai, do irmão, pegou as respostas lá na internet, acertou tudo, e aí? O professor vai dar tudo bem, mas a gente sabe que para o aluno não vai estar tudo bem. Né? Então, é importante aí, todas as provas, todas as atividades avaliativas, o aluno procurar fazer sozinho, para que o resultado seja o mais fiel possível. Né? Que o nosso objetivo é esse, a gente procurar sanar as dúvidas dos alunos. Então, essa avaliação diagnóstica do 6º ano, ela vai acontecer do dia 22 até o dia 26. Agora, do dia 15 até o dia 19, seria o 9º ano, mas os alunos ainda não conseguiram acessar a prova, está dando problema no sistema. As orientações que nós recebemos para passar para os alunos, para poder resolver o problema, também não funcionou. Eu espero que quando chegar a data do 6º ano fazer a prova, eu espero que o problema já tenha sido solucionado. Como que os alunos irão fazer essa prova? Eles acessar essa prova? Eles vão acessar essa prova pelo Conexão Escola, tá? Vai fazer lá, é tudo online, tá, gente? Você queria falar alguma coisa, Flávio? Perdi o que você estava falando. Eu ouvi, quando ele caiu. Você estava falando da diagnóstica, que do 9º ano, tá, lembrei. Ano passado, de acessar. Ano passado, essa dificuldade de acesso no início foi a mesma coisa, né? E aí foi aumentando o prazo de entrega. Isso. Então, com certeza, se deu algum problema, vai aumentar o prazo de entrega e vai refazer essas datas também nas outras turmas, né? É isso que deixa a gente tranquilo, né? Porque como a gente já tem experiência do ano passado, né? O ano passado a gente ficava nervoso demais com isso. Mas esse ano, como a gente viu que aconteciam os problemas eram solucionados, os prazos eram prorrogados, então a gente fica mais tranquilo. Além da... Como tem muitos novatos aqui também, muitos pais novatos, né? Mas deu muito certo ano passado a prova, né? A escola atingiu uns 99% de alunos que fizeram. Né? Deu certo com relação ao Estado, por isso que estão voltando a fazer a prova diagnóstica, né? E com certeza vai dar certo esse ano de novo. Ter paciência também com relação ao acesso a essa prova, né? Se não tiver, tem até algumas outras possibilidades de entrada dos alunos que foram matriculados recentemente, né? Mas daí a gente vai conversando porque é tudo novo, igual foi falado no início, né? Inclusive, o que recomenda o NTE, que é o Núcleo de Tecnologia aqui do Estado. Então, a gente vai repassando as informações. Bom, gente, além dessa prova diagnóstica, nós teremos mais 3 provas, né? Que vão ser as trimestrais, né? Então, a gente vai ter a primeira, que é do dia 7 de junho a 18 de junho, a segunda avaliação trimestral, do dia 30 de agosto até o dia 14 de setembro, e nós vamos ter a avaliação final do dia 8 de novembro a dia 19 de novembro. Então, essas provas vão ser atribuídas a elas, gente, notas, né? Aí eu vou voltar no que Beth falou a respeito das atividades do PET. Não é fazer por fazer para contabilizar carga horária, fazer de qualquer jeito. É fazer com o intuito de realmente querer aprender, né? Então, quando o aluno pergunta, eu já fiz a semana 1, já fiz a semana 2, eu já fiz o PET todo. Como que ele já fez o PET todo, se o professor ainda
nem corrigiu a atividade da semana anterior, né? O professor ainda nem enriqueceu o conteúdo, né, gente? Então, é importante que o aluno siga as orientações do professor, né? Se ele está achando que ele está com essa capacidade toda de fazer, que ótimo. Mas o que a gente está querendo é que o aluno não faça por fazer, é fazer para aprender, né? Então, é importante. Fez a semana 1 do PET 1, aí semana que vem a atividade complementar. Quando for na outra semana, aí já vem a semana 2 do PET, aí na outra semana é a semana da atividade complementar do professor. Então, vai ser intercalado assim. Por quê? O aluno ele só vai poder mandar essas atividades para o professor, gente, quando o professor solicitar. Então, semana que vem, o professor vai estar recebendo a atividade do PET 1, né? E, de preferência, gente, não entregar atividade atrasadas. Né? O ano passado, a gente já estava lá no PET 4 e aluno entregando a atividade do PET 1. Então, é importante que ele entregue as atividades no prazo certo, para que não aconteça acúmulo de atividade, né? Aí isso tudo faz com que o aluno desanime, com que o pai desanime. Né? Então, é importante entregar no prazo correto, no final de cada semana. Oi, Posso fazer uma colocação? Porque aconteceu isso de acúmulo de atividade, e a gente entrar em contato com a família, e pai simplesmente fala assim, porque eu parei com meu filho, falei com ele para não fazer. Os pais não podem fazer essa opção, não, gente. A educação, de conforme o estatuto da criança, já todas as leis, resoluções, ela é obrigatória, mesmo que sendo remota. Então, o que aconteceu? Foram casos tão graves que até a promotoria teve que intervir. Né? A gente teve que mandar para os pais, a lei falava que é obrigatoriedade, assim, aí que foi aquela coisa que aí os pais fizeram a opção de fazer só o PET, caso vai acontecer este ano. Porque, além do PET, as atividades complementares também serão obrigatórias. Esse primeiro bimestre é mais tranquilo, que ótimo. Mas aí já vem o segundo. Com as habilidades do segundo bimestre, já vem a avaliação trimestral, né, Alcione? Então, se deixar acumular, não vai dar conta, gente. Aí chega no final do ano, vai ter que entrar em recuperação, são vários detalhes. Então, não deixem com datas previstas aí. Se acontecer alguma coisa, procura revisores no privado. O que acontece de doença na família? A gente entende tudo, mas a gente vai estar orientando como vocês vão proceder. Não deixem acumular, não. Este ano pode fazer a opção de fazer só um e outro não. Mas eu acho assim também, Beth, né, que relacionada aos problemas pessoais de cada um, de doença e tudo, mas quando a gente deixa também de fazer um, a gente já está criando mais um problema. Mais um né? problema, Aí eu tinha um, eu já estou com 2. Né? E na idade que os alunos estão, a responsabilidade pela educação deles é dos pais. Né? Então, é importante aí ter essa disciplina, que inclusive eu já até vou falar sobre isso, né, que vocês receberam lá, tem o horário das aulas da Rede Minas, que acontece toda semana, né, 20 minutinhos, né, 20 minutos da... eu só esqueci de falar, gente, que a avaliação diagnóstica, ela também é obrigatória, tá? Ela conta na carga horária do PET, né? Eu esqueci de falar. Então, eu não vou fazer, não. Tem que fazer, que ela é obrigatória. Se não fizer, é tantos % a menos na carga horária do aluno, tá? Então, tem os horários lá das aulas da Rede Minas, são 20 minutinhos, de segunda a quinta-feira, né? Cada dia é uma disciplina. Na segunda-feira ficou a área de linguagens, que é português, inglês, educação física e arte. Então, durante as segundas-feiras, foi assim o ano passado, eles costumam alternar, né? Uma segunda-feira é aula de português, na outra segunda-feira aula de inglês, depois vem com uma aulinha de educação física, uma de arte, então eles vão alternando,
tá? Na terça-feira, História e Geografia, que também alterna, uma semana é História, na outra semana é Geografia, na quarta-feira, Matemática, e na quinta-feira, Ciências, né? Ciências, eu acho que tem religião também, que eu esqueci, não me lembro em qual dia da semana que ficou, mas tem lá no horário. Então, são só 20 minutos a aula. Então, nós observamos que o ano passado tinha aluno que só ficava esses 20 minutos, fazia lá a sua atividade do PET de qualquer jeito e pronto, né? Tinha aluno que ainda esperava a resposta do professor, ou seja, fazia por fazer, e é isso que a gente não quer. Por isso, gente, eu coloquei nos grupos o horário das aulas dos professores da escola. É aquele horário de aula que a gente tem na escola. Qual é o objetivo desse horário de aula? Nós não vamos ter ali, gente, os 5 horários de aula online, não. Eu coloquei aquele horário lá para o aluno ter o hábito de acessar o Conexão Escola e entrar na sua sala de aula virtual. E para ficar mais fácil, né? Então, eu acordei hoje, entrei lá no Conexão Escola, né? Aí eu tenho que abrir todas as pastinhas lá para eu ver aonde que tem orientação de professor. Então, com o horário, né? Igual, por exemplo, o 6º ano da manhã hoje, o primeiro horário foi Geografia, 7h15. Então, 7h15, eu vou lá na pastinha de Geografia, vou clicar lá e vou olhar qual que é a orientação que tem lá. De repente, que eu vi ali no grupo, não tem orientação nenhuma, né? Por quê? Essa semana é a semana das atividades do PET. Então, mesmo que não tenha orientação lá, o aluno, ele já vai fazer as atividades da semana 1 do PET, né? Então, o aluno entrou lá na aula de Geografia lá, observou lá no mural se tinha orientação do professor, observou lá, né, se tinha atividade, aí ele vai estar fazendo o que o professor pediu. É o momento do aluno tirar dúvida com o professor. O ano passado era muito ruim, porque o aluno tinha que entrar em contato com o professor pelo e-mail. Então, às vezes, o professor nem abriu o e-mail ali na parte da manhã, vai conversar com o aluno só depois que já passou tudo. Então, ele vai ter o momento de estar conversando com o professor e tirar dúvida naquele momento, né? Lá no Google, lá, sala de aula. Né? Então, o horário é para isso. Lá na sala de aula é que vão ter todas as orientações relacionadas às aulas de cada professor. E é lá também que o aluno vai estar enviando a atividade para o professor. Então, vão ter as datas, vai olhar direitinho, vão ter as datas, observar as datas, né? Então, vai ficar muito mais fácil, que não vai ter nada perdido, igual ano passado, a gente teve muitos problemas com aluno que enviava e-mail que não chegava para o professor. Então, vai estar fácil para os pais acompanharem, vai ser mais organizado, né? A palavra certa é essa, vai ser mais organizado. É lá também que o professor vai informar para o aluno o dia que ele vai dar a aula online dele, né, os combinados. Vamos supor que vai ter professor que todos os dias ele vai querer dar a aula dele online, né, isso vai variar para cada professor. Então, por isso, tem que estar atento com as orientações que são passadas pelo professor, tá? E eu combinei também, né, com os professores, porque muitas das vezes o professor ele não vai ter condição de dar aula online todos os dias, né, que nós temos imprevistos. Tem dia que a internet não está boa, não funciona, né? Então, eu combinei também com os professores de estar agendando, né? Hoje eu estou dando minha aula de ciências, eu já vou avisar para os meninos que na minha aula de sexta-feira, a aula vai ser online. E eu vou disponibilizar meu link, no dia da aula mesmo.
Pode ser também que eu disponibilize o link antes. Então, o que eu quero deixar claro para vocês, pais, que o horário está lá, mas não é que vai ter aula online aquele tempo inteiro, não. É só para o aluno se organizar, né, e aprender a visitar a sala de aula dele todos os dias. Vai ficar mais fácil para ele, que ele já vai direto lá na sala do professor, né? Fica mais organizado. O aluno ele vai poder, inclusive, estar fazendo a atividade dele naquele momento, porque ele está com dificuldade, ele já aproveita lá, já tira a dúvida com o professor, né? Então, vai ficar bem mais fácil, tá, gente? E ele precisa, e o aluno precisa também, gente, de assistir a aula da Rede Minas, né? No horário direitinho, são só 20 minutos. No turno da manhã pode acontecer do horário da aula dele bater com o horário da aula lá da Rede Minas, mas isso não tem problema, né? Que são só 20 minutinhos, dá para ele acessar a aula. Quando o professor for dar aula online, nós vamos observar esse horário para não coincidir, tá? E só mais uma coisinha aí para alguém que queria falar, poder falar. Eu não posso, eu estou com problema com a minha internet, eu não estou podendo acessar o Conexão Escola naquele horário, eu fui fazer uma consulta naquele horário, eu posso estar acessando em outro horário? Pode e deve, né? Então, eu não vou poder olhar lá de manhã, o certo é no horário da aula dele, mas eu não vou poder naquele dia, eu vou olhar no outro horário. Só que nesse outro horário, o professor não vai estar lá para tirar dúvida, né? Ele só vai estar lá no dia seguinte, se ele tiver aula naquela sala, tá, gente? Então, ficarem atentos com relação a isso também. Quem que queria falar? Era eu, senhor. Só explicando com relação à Conexão Escola, ano passado tinha o Conexão Escola, e a ideia do governo era fazer a mesma coisa. O professor entrava num chat e conversava com os meninos de acordo com o horário dele. Só que o que aconteceu? Os alunos não entravam, então o professor ficava lá a ver navios sempre, né? Uhum. E com o Google Sala de Aula, já está direcionado para cada turma, né? E para cada disciplina. Então, facilitou nesse sentido. Muito. Né? Então, foi uma adaptação do que era do antigo que não deu certo, e foi até um pedido nosso da escola também de criar o Google Sala de Aula, né? A gente vinha falando desde o final do ano passado, porque facilitaria, né? E vai facilitar a vida de todo mundo aqui, no caso. De todo mundo. Isso mesmo. O Thiago levantou a mão aqui também. Sim, eu levantei. Primeiro, parabéns. Eu acompanhei muitas dúvidas da turma do pessoal ontem, e muitas dúvidas estavam exatamente nesse ponto que você tocou. Mas e eu não soube perguntar, né? Para muitos aqui não me conhecem, eu sou novato, mas a semana inteira eu estudei muito porque minhas dúvidas estavam muito também, né? Eu estudei bastante. E aí é uma pergunta que eu não gosto, e ficou muito estranha essa colocação que eu irei fazer. A princípio, eu achei que eu joguei história, mas a senhora colocou, acho que português e inglês e também a grade. E qual foi a dúvida? Nós estamos na semana 1 do PET. Tá? Então, essa é a semana 1, termina agora, sexta-feira, os alunos têm que enviar as atividades do PET. Beleza. Só que, olha como está esquisito, essa semana não teve aula de geografia. Era um PET de uma aula que eu não tive, que a aula provavelmente vai ser na semana que vem. Me perguntaram e eu fiquei, não sei essa resposta. O que eu tenho é o horário, o PET tem que ser entregue, a aula de geografia não existiu, e aqui
o PET sem ter assistido a aula. Me parece que com português vai acontecer a mesma coisa. Eu não posso responder, é isso mesmo, porque se for isso, vou ter que checar com os meus botões para não poder deixar esses meninos ausentes de informação. Ô, Tiago, é isso mesmo. Tiago, é isso mesmo. Por isso que quando a gente conversou com vocês a respeito dessa semana que os meninos estão fazendo PET, por isso que eu falei que vocês podem enriquecer, inclusive até com videoaulas, né? Ou mesmo, igual você falou, que você gostaria, né? Que você prefere você mesmo dar sua aula. Aí você daria sua aula nesse assunto lá da atividade do PET, né, da atividade que está sendo cobrada no PET, na semana do PET 1. Né, ano passado aconteceu a mesma coisa. Para preencher essa lacuna, né? Porque o ano passado foi assim, né? Uma semana era história, outra semana é geografia. Acontece isso com outras disciplinas, né? Com inglês, arte, educação física, ensino religioso. Ensino religioso, eu acho que o ano passado deve ter tido aula umas 2 ou 3 vezes só, né, pela Rede Minas. Então, por isso que este ano, com o Google Sala de Aula, vai ficar mais fácil, nas semanas que for destinada para o PET, né, você suprir essa lacuna com a sua aula, sem dar uma atividade a mais para o aluno, né, dar uma aula em que o aluno possa entender e realizar a atividade que está sendo proposta no PET. Parabéns novamente. Recurso a mais, né? As aulas da Rede Minas é um recurso a mais para o aluno. Um recurso a mais, isso não mesmo. Tanto que ano passado também, logo que começou as aulas da Rede Minas, meu telefone parou. Beth, a aula não coincide com o PET. Esse dia mesmo não. É o que nós falamos, aí teve essa dificuldade ano passado, esse ano está bem mais fácil com a conexão escola, então é isso mesmo, é trabalhar, quando chegar vai ser um recurso a mais. E agora é o olhar do professor mesmo, né, gente, porque igual o Beth falou aí, que muitas das vezes a aula da Rede Minas não tinha nada a ver com a atividade que estava sendo cobrada. Né? Então, agora, como a gente sabe, os problemas que aconteceram ano passado, né, o professor já teve contato com o PET, o próprio professor que vai agora adequando, né, o ano passado foi difícil, porque para a gente foi tudo novidade, né, agora esse ano a gente vai poder ir adequando da maneira correta, né, os PETs, foi perguntado lá, o conteúdo, né, ele está de acordo com o currículo de Minas, né, que é o currículo que a gente tem que estar seguindo. Então, os conteúdos estão de acordo, tá? Alcione, só completando aqui, eu vou fazer uma metáfora, igual o professor Glauber fez. Tá. Ele comentou com os alunos dele, que, na primeira aula, né, que chamamos de acolhimento, que o conhecimento é como se fosse um dinheirinho que você vai colocando no porquinho, né? Então, eu acredito que junta essa informação da Rede Minas, a informação do PET, a informação do professor, isso tudo é conhecimento que o aluno vai adquirindo. Aula de 20 minutos, com certeza, não é uma aula que vai render tanto conhecimento excelente para o aluno, mas é um conhecimento. Então, na medida que o Tiago, por exemplo, aqui, ele acrescenta naquele tema que foi elaborado na aula do Rede Minas, ele está acrescentando mais conhecimento no porquinho lá do menino, né, na sabedoria, no conhecimento intelectual do menino. Então, é importante, sim, todo tipo de conhecimento, né? E o PET é uma forma também na leitura, no pensar, no pesquisar, eles também estão adquirindo conhecimento. Então, é um misto de informações, né? De formas aí de aprender, né? Exatamente. Bom, é isso mesmo, Flávio. Alcione, a gente está caminhando para o finalzinho, que já são 4. Aí nós vamos ter aí, né, o reforço escolar, né, gente? O reforço escolar vai ser para os alunos que
não atingiram 75% da carga horária em 2020, né? Caso também tenha algum aluno que necessite, através da avaliação diagnóstica, vai fazer parte aí desse reforço escolar, né? Nós não temos maiores explicações, porque a gente ainda não recebeu, a gente só sabe que vai acontecer, que pode acontecer tendo um sexto horário na escola, né, que é uma carga horária a mais para o aluno, tendo um sexto horário, ou então contraturno, né? Assim que a gente obter maiores informações, aí a gente passa para vocês. A intervenção pedagógica, gente, que ela acontece ao longo do processo, né? Ao longo de todo o processo, o professor vai fazendo a intervenção pedagógica, aí pode até ser que o seu filho receba uma atividade a mais, né? Porque o professor está vendo que ele está precisando de uma atividade a mais, uma explicação a mais do que os outros alunos. Essa é a intervenção pedagógica, né? E tem também, que Flávia vai falar sobre o Conexão Escola, gente, sobre as boas práticas de uso aí do Conexão Escola, né? Então, tudo tem regras. Nessa aula que a gente teve essas aulas que a gente teve anteriormente, teve alguns alunos que nós tivemos que remover, porque a gente veio com gracinhas, com brincadeiras, que a gente chamou atenção, mas não resolveu, nós tivemos que remover o aluno, né? Então, é permitido expressar suas dúvidas, colaborar para esclarecer as dúvidas dos colegas, atender às orientações do professor. É proibido palavras e expressões que tenham a intenção de causar qualquer sentimento negativo no outro, xingamentos, bullying, palavrões, discriminação e preconceito. Fazer prints dos comentários com a intenção de divulgar e ainda enviar e receber links de assuntos alheios às aulas. Os alunos que tiver problema de disciplina e a gente não conseguir resolver no momento da aula, né, nós vamos remover, igual a gente fez da outra vez. Nós não conseguimos entrar em contato com os pais, porque ele vem com aqueles apelidos, e a gente não sabe quem é, não abriu a tela, os colegas também não quiseram falar quem era o engraçadinho, né? Então, agora, com o e-mail institucional, a gente vai saber quem é quem, tá? E quando acontecer isso, né, esses probleminhas, os pais vão ser comunicados. Os comentários dos alunos que contrariem as regras de uso serão apagadas pelo professor, e o aluno ele poderá apagar somente comentários enviados por ele, tá? Com relação aos livros didáticos, gente, a gente ainda está recebendo os livros do ano passado, né? Assim que a gente estiver com os livros em mãos, aí a gente combina com vocês uma maneira de estar entregando os livros didáticos, tá? Aí é só, Flávio. É só não, é isso tudo, né? Muita informação, né? É muita informação. Mas Alcione. Oi, Alexandre. Eu postei há pouco tempo atrás, falando sobre a distribuição dos livros didáticos, né? Por causa da onda vermelha, eles estão suspensos, tá? Pois é, mas... Pode ser que seja até o dia 30, até o final deste mês. A gente não sabe ainda. Uhum. Só lembrando também que os livros, ano passado, foram distribuídos, e nem mas, foram utilizados. não foram utilizados, né? Então, foi um trabalho em vão. Um transtorno total para entregar, e acabou que 2 professores usaram no início e depois perceberam que não precisava, né? Porque tem muito conteúdo fora do livro ou de outros livros que podem ser acrescentados pelo professor, né? Então, não necessariamente tem que ter o livro didático. E ficava como atividade complementar, né, Flávio? Mas como a atividade complementar não era obrigatória para carga horária, muitas pessoas optaram por não fazê-las. Esqueceram que elas eram importantes para a aprendizagem, né? O que aconteceu ano passado. E com os professores preparando a atividade complementar, vai ser mais enriquecedor, porque o professor ele pode elaborar milhões de coisas diferentes, né?
E eu só queria falar também, Flávio, para os pais ter um pouquinho de paciência, né? Porque nós, professores, também, nós estamos adaptando, né? Tá difícil, muitas coisas nós já melhoramos, né? Cada um aí, né? Adquiriu os conhecimentos necessários, mas a gente está caminhando também, né? Então, para os pais terem paciência, a gente está procurando fazer o melhor, né? Eu, pelo menos, estou falando de mim, que eu cobro muito de mim, né? Eu gosto de perfeição, quando as coisas não saem do jeito que eu quero, eu fico muito decepcionada, e muitas das vezes as orientações que a gente recebe da secretaria é em cima da hora. E muitas das vezes a gente combina uma coisa, quando é no outro dia, não é aquilo mais. A gente tem que estar mudando, né? Acontece muito isso também. Então, eu quero aí pedir para os pais muita paciência, né, que a gente vai precisar muito do apoio de vocês nesse momento, né, para estar também orientando os filhos de vocês, que a gente sabe que não está fácil, né, mas nós já vencemos um ano, este ano eu estou com muita esperança que vai ser muito melhor, tá? E eu confio aí na capacidade dos filhos de vocês e confio também muito em vocês, enquanto pais, né? Escolheram a nossa escola, tiveram a oportunidade, inclusive, de escolher outra, escolheram a nossa, porque confiam no nosso trabalho, né? Então, eu conto aí muito com a parceria de vocês, tá? Um abraço. Exatamente. Alcione, eu posso falar aqui do Conexão Escola rapidinho, então? E a gente Pode, né? pode, que já terminou. A gente mandei esse PDF aqui no início da semana e mandei também algumas informações. Aqui está bem completo com relação ao procedimento, né? Mas, basicamente, para quem ainda não conseguiu, né? Você tem que baixar o Conexão Escola 2.0 no aparelho celular. Depois, você, nesse endereço aqui, ID aluno, educacau.mg.gov.br, pesquisa o e-mail institucional, né? Que é o e-mail que vai ser a entrada, o login, né? Do Conexão Escola, que vai direto para o Google Sala de Aula. Na verdade, Conexão Escola é só um mecanismo para se chegar ao Google Sala de Aula. E por que o Conexão Escola, então? Porque ele tem uma parceria com o governo e a internet dele é de graça, né? É um hot site. E entrando pelo Conexão Escola não consome dados de internet. Mas pode ser, depois que adquire o e-mail aqui, aí vocês fazem o cadastro no Gmail comum, né? E pode ser a entrada também por aqui. Vocês estão vendo aí, gente? Tá dando para ver, Luciano? Está. Está sim, está. A entrada pode ser feita pelo login do Gmail, né? Eu estou no computador aqui, aí para buscar, é só buscar em Google Sala de Aula, o Classroom, aqui, né? No menu aqui do Google. Então faz o login e vem no menu do Google e busca o Classroom, né? O Google Sala de Aula. Tem um porém aqui, por exemplo, cliquei no Google Sala de Aula. O Google ele faz muito isso daqui, ó. Ele transfere para outro Gmail. Eu cliquei com o institucional da escola, mas ele direcionou para o meu pessoal. Vocês estão vendo aqui? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir na bolinha de novo e clicar no institucional. Aí ele vai abrir as turmas. Acontece isso muito no celular também. Você entra, você está entrando, aí ele direciona para outro e-mail. Aí você tem que verificar se está no institucional para vocês acabarem de entrar. O interessante aqui, a Atena já mudou, a professora de inglês, ela já mudou aqui a capa, né, da turma dela, do 7º ano aqui. As atividades que ela postar, vai estar sempre aqui em atividades para o aluno, e todas que os alunos vão poder responder, também vão estar nesse campo aqui de atividades.
O mural vai ser o chat do aluno, entre aluno e professor. Então, o professor pode dar um bom dia aqui e os alunos responderem, todos responderem, e seguir esse chat aí na sequência do dia. As turmas, eles estão misturadas ainda, vocês estão vendo que o 7º ano aqui está com 55 alunos, né? A turma tem 35. Essa atualização vai ser feita, segundo o Núcleo de Tecnologia do Estado, até dia 19, até sexta-feira. Então, a gente conta com essa paciência também dos alunos e pais, porque não é culpa da escola, foi tudo feito pelo sistema, pelo núcleo, né, de tecnologia mesmo. Os alunos que entraram recentemente, eles não estão vinculados ainda ao CIMAD, então tem uma certa dificuldade para entrar. Então, também colocaram que essa atualização vai ser feita até o dia 19. A gente está aguardando. Tá, gente? A Jane está perguntando aqui do iPhone. Quanto ao iPhone, eu sugiro, né, a questão dessa entrada que eu fiz aqui, né, pelo Gmail, ou então baixa o Google Sala de Aula e faz o mesmo tipo de entrada pelo Gmail, né? Então, é uma forma de suprir essa ausência do iPhone ainda. Segundo o que eles falaram na reunião ontem, eles estão esperando uma aprovação da Apple para falar que pode ser utilizado no iPhone. No iPhone, nos aparelhos da Apple, né? iPad, iPhone, por aí. Alcione, acho que é isso. Gente, essas perguntas que vocês colocaram aqui no chat, ela está sendo gravada, né? E aparece para a gente depois. Então, na medida do possível, a gente vai respondendo, porque a gente tem uma reunião agora, 5h20, e não dá tempo de responder os questionamentos, né? Eu mais queria agradecer a todos, desejar um ano assim, feliz para todo mundo, né? E a gente sai junto. Os Pais Novatos é uma escola muito boa, graças a Deus. A gente tem anos que está nessa escola e zela pelo bom andamento da escola, né? E Beth pode despedir, o professor também, e a gente termina. A gente quer agradecer, estou à disposição, meu horário da tarde é de 13 às 17h25, né? Vou tirar dúvidas, muitos entrando em contato comigo, e a gente queria ter começado o ano diferente. Queria estar recebendo vocês na escola, abraçando como a gente tem costume de fazer, né, Flávio? Mas, infelizmente, não foi permitido. Mas, mesmo de longe, vocês podem ter certeza que nós procuramos fazer um trabalho de sim. Igual o senhor falou, eu repito, um pouco de paciência, adaptando a tecnologia, não é fácil, e é a nível do estado de Minas Gerais, não é a nível de município nem de escola, que assim seria muito mais fácil. Então, para eles também, lá ontem participei de uma capacitação, eles colocaram a quantidade de alunos que tiveram que criar e-mail, teve essas trocas. Então, mas as coisas estão caminhando. E eu acho que esse ano eu tenho esperança, acho não, eu tenho esperança que vai ser melhor, porque ano passado a gente ficar fora da escola 3 dias, depois passou para 15, para um mês, estamos aí 1 ano fora da escola. Né? Não é ideal, nada substitui o trabalho presencial, aquele né, o aconchego. Mas nós temos também que adaptar a tecnologia, que ela está aí, e a gente não pode simplesmente fechar os olhos e falar que mesmo voltando presencial, nós acreditamos que muita coisa vai mudar. Né? A gente vai estar muito engajado aí nessa questão tecnológica. A todos da tarde, pode ter certeza que a gente está torcendo o sucesso dos filhos de vocês. E que vocês se cuidem para a gente, breve, a gente estar juntos aí, rindo nossas festas na escola, que são um sucesso, né, Flávio? Das famílias reunidas, conversando, trocando ideias, contando com a parceria da família. É isso que a gente quer. Sejam todos bem-vindos. Alexandre? Pessoal, agradeço então pela presença, né? E falo que Beth, Alcione falaram aí, ó, Flávio também, né?
É nossa intenção, nosso desejo, o retorno, né? Todos os alunos possam retornar este ano ainda para a escola. Vamos tentar, né, ver se isso acontece mesmo, tá? Estamos de portas abertas para vocês, tá bom? Ficam com Deus, grande abraço. Tiago. Ô, pessoal, boa tarde. Só um comentário final. Ainda que eu seja um defensor da tecnologia, o tete-a-tete da escola, assim, aquele que apurou, faz uma falta danada, né? E fique com Deus a todos aí. Gente, Deus abençoe. Então, até a próxima. A gente vai conversando. Um abraço.